Nosso entrevistado agora é Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial de Maceió. Presidente, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez. Bem, o setor produtivo está iniciando a partir de hoje uma nova fase de flexibilização bem mais ampla do que a anterior. Eu lhe pergunto, o setor está preparado para essa nova fase? Tomou precauções para isso? Se tomou sobre todos os pontos, Flávio. Tá certo? Os shoppings estão bem preparados, o centro da cidade está se preparando. Agora tem seus riscos, mas risco pior é a economia não voltar, porque aí a gente vai ter o caos financeiro. Quais são os compromissos do setor econômico com o governo do Estado e a Prefeitura de Maceió com relação à proteção à saúde, tanto dos funcionários, né, das empresas, quanto dos usuários, dos fregueses? Faltou dizer também a proteção dos próprios proprietários. Né? Exato. Quer dizer, a gente também, todos correm risco. Agora, se obedecendo todos os protocolos que a gente vem discutindo, estamos fechados, Flávio, 122 dias. São 4 meses e 2 dias. Todas as medidas e dos protocolos foi passado para ser observado. Os shoppings vão estar com a manutenção e a troca dos filtros de ar-condicionado, entra pelo lado, sai pelo outro, higienização constante, redução, número de pessoas que podem entrar, o centro da cidade. O que a gente pede é que a população não se desloque. Se você está vendo que está lotado, não vá, porque está muito claro. O que pega a doença não é ficar em casa, é não aglomerar. Então, o que a gente pede é que não aglomere. Se está cheio, você retorna outra hora, está certo? Está lotado, porque existe domínio. Uma população também tem que entender o trabalho. Nós tivemos aí, nesse tempo inteiro, a disseminação havendo nas aglomerações dos mercados de bairro da periferia ou das cidades de interior, logo no começo, a Caixa Econômica fazendo aquelas filas grandes, alguns supermercados que estavam lotados, tá certo? E a gente trabalhando para que isso diminuísse, pressionamos muito o governo para que não se levasse esse tempo inteiro. Agora, preparando foi, e precisamos pedir à população também que nos ajude. Esse é o problema, a população aderir. Né? Os exemplos são... Eu falei sobre dei alguns exemplos aqui agora há pouco, na primeira entrevista com o Dr. Zé Maria Constant, e de fato é complicado. As pessoas algumas têm consciência, mas boa parte não tem de jeito nenhum. E vem aí o fator importante, fiscalização. Você acredita que o governo vai ter, os governos no caso, né, vão ter energia para fazer cumprir essas restrições? Tem que fazer cumprir. Os horários que já estão desencontrados, o centro acabando às 17, começando de 10, os shoppings começando de meio-dia até às 20 horas, isso ajuda com o ônibus. Nós entendemos que os maiores vetores desse tempo foram o ônibus e mercado público, tá certo? Agora, a população tem que entender que a saúde, ela tem cada um cuidar da sua saúde, tá certo? Nós temos que cuidar da preparação para receber, mas eu estou falando nos deslocamentos, se cuidar. As empresas vão fazer sua parte. As que não fizerem têm que ser punidas mesmo. O Estado e o município, né, são os dois responsáveis, têm que fiscalizar. E aquilo que não é fiscalizado, as pessoas tendem a relaxar um pouco. Então tem que ser fiscalizado. Mas estamos num trabalho intenso juntos às empresas, principalmente no centro da cidade, que era quem realmente estava mais fechado, e no shopping center, um trabalho intenso, diversas reuniões na associação, para que se cumpra todo o protocolo, porque a preocupação com a saúde. Não adianta você ter um negócio onde as pessoas não têm alegria para comprar. Precisamos gerar essa segurança. Essa segurança você só dá mostrando que está cumprindo os protocolos, que está cumprindo a higiene, que está cumprindo o álcool em gel, que está cumprindo a máscara, o distanciamento. Agora, as pessoas, a população em si também tem. E uma vez eu reunido com o governador, ele disse, não, está funcionando o isolamento, logo no começo. Aí eu peguei e mostrei uma filmagem ali na Santa Lúcia. 4 pessoas jogando dominó, e ele disse, não, mas 4 dominó pode. Mas tinha uns 20 tomando cerveja e assistindo, sem máscara. Então, isso que a população não pode, você pode estar com os amigos, como está eu e você aqui conversando, mas o que tem que estar se evitando é o contágio através das aglomerações. O doutor Zé Maria Constant, que estava aqui antes na entrevista, nós levamos ele por 3 vezes na associação
para que os empresários passassem a entender como conviver com o vírus. Precisamos entender que o vírus tem que ter todo cuidado, a saúde em primeiro lugar, mas a economia tem que existir e de uma forma segura, agora com todos os cuidados de todos os lados, dos donos dos negócios, dos funcionários, que cabe a nós protegermos eles também, e a população. Então, todos nós temos que ajudar nesse momento difícil. Quanto tem custado, aliás, quanto custou a pandemia até hoje, né, que agora está começando a nova fase, para as empresas, quanto custou a pandemia em termos de dinheiro, de circulação de dinheiro e em termos de emprego? De emprego se imagina aí em torno de, porque se usou muito esse afastamento temporário das empresas. Esse número a gente não fecha. Mas se imagina aí que se custou algo em torno já de 800 milhões de reais. Muitas empresas não voltarão, infelizmente, ou vão voltar, mas extremamente sacrificadas do ponto de vista de caixa. Os valores são estratosféricos. Quanto custou o estado de Alagoas, por exemplo, pela baixa arrecadação? Um número fantástico. Só de ICMS, nós estimamos aí nesses 4 meses algo em torno de 620 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, esse número eu tenho ele real de 400 milhões até junho. Esse número, o Hospital Metropolitano, custou 80 milhões ao Estado. Então, perdemos 5 hospitais. São números que a gente só vai poder fechar ele mais 3, 4 meses. Né? Tem o setor de turismo, o setor de bares e alimentação fora de casa, setor de serviço, academia, mas precisamos ir retornando. É o efeito colateral de uma doença nova, uma doença que você tem facilidade em pegar e de efeitos extremamente perigosos. Né? Nós já vamos perto de 1.400 mortes no estado e perto de 80 mil, em torno de 80 mil no Brasil. Né? Só de pessoas infectadas, 50 mil, muita gente não fez teste, vamos dobrar esse número, mas quando a gente fala em 50 mil contaminados, estamos falando em 1,5% da população do estado de Alagoas. Então precisamos e desejamos que quem vai trazer segurança para todos será a vacina. Precisamos realmente e dependemos da vacina. Tem ideia de quantas empresas, em termos percentuais, não devem voltar aqui no estado? O número que se levanta é um número meio igual no Brasil. Se imagina hoje que 16% das empresas não retornarão, né? Por dificuldade de caixa, que muitas empresas, nós temos 92,5% de pequenos negócios do estado de Alagoas, das empresas, 92,5% são empresas do simples, do pequeno negócio. Essas empresas, elas vivem muitas vezes, o dono do negócio, com a mulher, com o filho, com o vizinho, com o avô, com o sobrinho, tio, e essas empresas, às vezes, não têm o caixa. Durante esses 4 meses, ela não teve nem afastamento, são pessoas que compõem ela. As pessoas comeram estoque, né? Então, vai ter uma dificuldade muito grande, mas estamos com a associação para dar o apoio necessário a quem nos procurar, tá certo? Com treinamento junto com o SEBRAE, para que a gente possa fazer essas empresas sobreviverem. Por quê? Precisamos da economia estável. Quais foram os setores mais afetados dessa pandemia? Todos aqueles negócios que mais perduraram a voltar. Vestuário, sapatos, muito mais nesse pequeno negócio de vestuário e sapatos e bares e restaurantes. Bares e restaurantes não voltados para o pegue leve, para retirar a mercadoria, para a entrega pelo sistema de iFood, iPhone, essas coisas todas. Essas são as empresas que sofreram muito. Né? Tem um ou outro segmento, academia, mas lembrar, a academia está fechada, muitas vezes a gente tem esse problema aqui. Na academia o dono pode, mas muitos das pessoas, dos profissionais que trabalham lá dentro, eles não têm emprego na academia, eles recebem das pessoas que acompanham ele, né? Então, para a gente ter uma ideia, essa é uma dificuldade que você tem. Bares, restaurantes, shows, né? Tem casa de show, casa de festas, isso tudo, todas elas sacrificadas. Esse número a gente só vai ter
quando daqui mais ou menos 2, 3 meses, quando for voltando ao normal, que muitas vezes o empresário não admite agora que está em dificuldade, mas estamos aí. Estamos brigando muito com os bancos para que seja feito financiamentos com juros baixos e com período mais alongado. Isso nós fizemos um grande trabalho também. Vocês estão trabalhando com a possibilidade de isso não dar certo, essa flexibilização não dar certo por conta do aumento dos casos, da possibilidade de aumentar os casos de contaminação? Nós não estamos, lógico, eu, no meu caso, e na associação, discuto muito com as pessoas isso. É porque não é uma empresa só que causaria isso, né? Seria o conjunto de empresas. Isso. Então, tem que um empresário fiscalizar o outro, que é o que você está dizendo aí, é a segunda onda, né? Pode existir, pode, depende muito. Nós estamos agora num período chuvoso, já aumenta a gripe. Nós temos 9 tipos de gripe, isso foi o doutor Marcelo que nos disse lá na associação, estamos com a 10ª, que é a Covid. Então, natural que se você pegar amanhã H1N1, a influenza, todas essas gripes, você já se preocupa, já não sai, está achando que é a Covid, se preocupa, a dengue, tudo isso. Mas nós precisamos entender e precisamos acreditar que não voltará. Precisamos trabalhar. Então, aquilo que eu puxo no começo. Precisamos que a população entenda que cada um precisa cuidar da sua saúde também, antes que os outros cuidem de você, cada um cuidar da sua. As empresas ofertar, evitar, fechar a porta na hora que aglomerar, porque tem que se evitar. Mas, por exemplo, a gente fez um pedido ao governador do estado e ao prefeito desde o começo, desde o dia 21 de março, que proibisse que os ônibus andassem fora a sua capacidade sentada e fizesse higienização a cada retorno, que já se usasse máscara naquela época, tá certo? Foi se retardando. Nós não podemos dizer que é um negócio aberto, que é o centro da cidade. O centro da cidade, até há um mês atrás, quer dizer, 15 dias abriu, há um mês atrás, ele já estava lotado de gente. Então, não foram as lojas que abriram que pôs mais gente no centro, né? A própria população já se dirigia. O homem é um ser social, gosta de conviver, gosta de sair, gosta de consumir, gosta de conversar com as pessoas. E precisamos só que todos tomemos cuidado e que as empresas cumpram todos os protocolos de segurança. 2020 seria um ano perdido do ponto de vista econômico? Com a Covid? Sim. Nós já estamos saindo de uma crise de 2014. Nós não estamos numa crise, não é uma crise curta. Essa crise ela veio em 2014, acentua-se muito em 2018, estabiliza-se em 2019. Ao final de 2019, a partir de setembro, outubro, ela começa a dar sinais de que estaria melhorando, voltando aos patamares de 2013. Então, esse número fez com que a gente tenha que entender que é um ano, economicamente falando, se a gente cair 6, 7, 8% no PIB, que é o que está se imaginando, é um ano perdido. Todo aquele ano que você não sobe é um ano perdido, porque nós vivemos numa cidade pobre, num estado pobre, num país pobre. A partir do momento que essa economia não cresce, você não faz a inclusão social, traz mais pessoas para o trabalho. Então, é um ano, a meu modo de ver, que a gente vai recuperar para ele não ser destruidor, mas pelo menos para a gente ver se chega no 0 a 0. Ok. Muito obrigado a Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial de Maceió, pela sua participação nessa edição de Conjuntura. Muito obrigado também a você por nos acompanhar.